Bom dia, vamos nessa. Deixa eu ver assim, deixa eu ver aqui, fazer mais um testezinho. Isso, a questão é que assim tá me dando, o meu nariz tá um pouco mais solto hoje. Bom dia, depois de alguns dias, bom dia. Ontem eu esqueci a minha o cartão chip, né? Aqui da maquininha do filmador, e acabei não filmando. De manhã eu não quis, né? Na ida, né? No trabalho, eu não quis filmar. Se eu tentasse, eu saberia e pegaria. Bom dia, meu anjinho, meu amor. Amo você, até mais tarde. Porque tinha uma entrevista na CBN longa, que bem coincidente com o caminho, né? Com o percurso aqui. Não consegui pegar inteira, mas peguei boa parte da entrevista do presidenciável João Amoedo. Um nome novo, de uma concepção diferente aí, um nome realmente fora da política, que tem chamado a atenção de alguns nichos, e eu resolvi ouvir, porque eu não tinha ouvido nenhum absurdo dele e algumas coisas até relativamente boas, bem firmadas. Então, antes de qualquer coisa, eu passo uma linha básica que eu achei importante acompanhar. E hoje eu estou aqui agora de manhã fazendo o vídeo porque a entrevista de hoje da CBN é com José Maria Emael, um medíocre, um imbecil, um mentecapto que vive há muitas décadas do dinheiro partidário para se candidatar e não dá em nada. Ele nunca sequer foi deputado, ele sempre tenta ser presidente. Na verdade, ele tenta ser qualquer coisa, né? Ele tenta ser presidente, ele tenta ser prefeito, ele tenta ser governador. Só isso. E sabemos, né? Entendemos. Tem imbecil que consegue ainda entender a idiotice, aceitar a imbecilidade da expressão democracia cristã. Não existe democracia se existe um cristão. Não pode existir com o outro. Não dá para haver uma democracia cristã, porque religião nada tem a ver com democracia. Religião é imposição e é dogma. Simples assim. Não precisa ir muito além de qualquer coisa. Não é o cristão. Não existe democracia muçulmana. Não existe democracia budista. Não existe democracia shintoísta. Não existe democracia brahmanista. Não existe democracia com alguma religião, porque nenhuma religião é democrática. Religião e democracia não pode existir. Tá? E tem idiota que ainda cai nessa conversinha imbecil que é milenar. Que na Europa tem alguns partidos democratas cristãos, sim. E esse oportunista pegou de lá de fora a ideia da democracia cristã e trouxe para cá. E a gente há quase 30 anos ouve o jinglezinho debilóide desse retardado, que não deve ser tão retardado assim para conseguir firmar a candidatura todas as eleições. Mas enfim, né, o momento é dele, né? O momento é conservador, o momento é de se olhar com outros olhos o povo brasileiro para uma suposta democracia cristã, né? Mas enfim, eu perdi muito tempo com esse retardado, com essa ideia idiota, com essa concepção partidária de democracia absurda, imbecil. Pronto, vá pro inferno, José Maria Emael, tá? E partidos democratas cristãos. Falou, tá bom. Puta que pariu. Bom, vamos lá, né? Falar rapidinho, né? Porque eu tenho um assunto para lidar, não sei se eu
Vamos ver o que vai dar aqui. João Amoedo, ao que eu entendi, é um cara que vem ganhando notoriedade por algumas ideias básicas, a maioria certas e uma ou outra ideia idiota. A ideia idiota, ele é rico, ele é empresário bem-sucedido e ele não precisa roubar. Pra que falar uma bosta dessa? Pra quê? Ser rico não é sinal de honestidade. Em alguns casos, e eu não quero acusar ninguém, é sinal de desonestidade. Tá? Muita gente consegue alguma coisa através de uma ação ilícita. Tá? Mas enfim, esse absurdo a gente ouve sempre e, enfim, é a idiotice que alguns outros candidatos também gostam de usar a seu favor. Eu não vi o João Amoedo, falando isso. Ele não falou. Meirelles, por exemplo, um bem-sucedido investidor, né? Lógico. Ele diz que paga a própria campanha. E o Amoedo não diz, mas paga. Quer dizer, diz também. Mas enfim, vamos voltar aqui. A ideia é básica de que ele é um candidato sem passado político, cansado da situação política do Brasil, do processo político, da estrutura política do Brasil, resolveu, há 3 anos, com algumas outras pessoas, fundar a ideia do partido chamado Novo. Então, o Novo foi criado, e ele deixa isso muito claro. Pena que esse cara tem pouco tempo de quase nenhum tempo, né? 10 segundos de campanha por dia, sei lá o quê. Mas enfim, já explico. Já explico o Pena. A criação do partido passa por um processo de que o estatuto dele tem diferenciações bastante importantes, como por exemplo, que seus representantes eleitos usem 50%, abram mão de 50% da verba de gabinete oficial e abram mão de 50% do número de assessores permitidos. É assim, essa é a bandeira maior que eu considero de extremo respeito a ele e à fundação desse partido. Deixando completamente fechada a questão, ninguém se propõe a isso, ninguém. O pilantra é pilantra sempre. Eu não vi nenhum político oficializar isso. E acho de extrema importância um candidato e um fundador de um partido colocar isso como ponto primordial. Porque sabe o que acontece? A gente se cansa de promessinha e de temos que, faremos o que, e nada efetivamente afetando o próprio cara, a própria pessoa que está se oferecendo para aquilo. Todo mundo tem ideia para os outros, mas ninguém fala o que vai fazer consigo mesmo. E o que eu fico rouco, e não só nessa época agora, né, de tentar dizer, é da cara de pau desses pilantras que gostam de falar em rombo público, rombo das finanças públicas, e nenhum jornalista sequer bate nessa tecla de que um dos rombos públicos é o custo da máquina do legislativo, do executivo e do judiciário brasileiro. E aí vem um cara que na prática já coloca básico, olha, vamos gastar a metade. Beleza? Esse é um compromisso.
Isso me chamou muito a atenção, pela simplicidade e pela honestidade com que ele fala sobre isso. Essa é uma daquelas coisas que é simples, é fácil de entender e é solução efetiva. Posso te falar que metade da verba de gabinete de um deputado federal brasileiro, ou de um vereador, ou de um deputado estadual, é dinheiro pra cacete. É muito dinheiro. Tá? E isso me chamou mesmo a atenção, me causou uma impressão extremamente boa. Extremamente boa. Terminando essa linha do que eu apoiei, do que eu acho fantástico, e ele foi questionado sobre, já que ele tem consistência, já que ele tem representatividade, por que ele não conseguiu 5 parlamentares no Congresso para apoiá-lo, para formar uma coligação e conseguir participar dos debates? E ele foi coerente ao dizer, bom, a regra está aí, eu não vou entrar no mérito da regra. Só que, como o estatuto do meu partido exige que os nossos colaboradores abram mão de 50% da sua verba de gabinete e abram mão de 50% do número de assessores, quem nos apoia também tem que participar da mesma questão. Então, nós não conseguimos apoio, nós oferecemos no Congresso, nós nos oferecemos, nos colocamos, nos apresentamos, conforme ele mesmo diz, e fala muito bem. Mas não conseguimos nenhuma adesão. E isso é o suficiente para a gente entender o que a gente fez. O que nós aqui, o que nós fizemos para permitir que a estrutura política brasileira se transformasse nesta porcaria que ela é. Então, indo agora num contexto prático, para a linha de governo, para a linha das ideias de governo dele. Uma outra coisa que eu entendi e acho que me convenceu de mudar o meu patamar foi a questão que ele foi questionado sobre uma declaração que deu há um tempo atrás, dizendo que não vai combater as desigualdades, que as igualdades são, que as diferenças são, graças a Deus existem diferenças. Essa foi a declaração dele. Esse foi o conceito que ele usou. Ele foi questionado sobre isso. E ele explicou muito claramente isso e me fez entender muito claramente isso. Não se trata de combater a desigualdade. Combater a desigualdade pode fazer as pessoas erroneamente entenderem que você vai tirar de uma pessoa para dar para outra. E, embora isso possa ser considerado, isso é muito difícil de acontecer na prática. Então, o realismo também me ajudou a me convencer. Mas a continuidade disso é que foi fantástica. Nós não temos que combater a desigualdade. Inicialmente, nós temos que combater a pobreza. Aí, questionado em como, ele deu alguns exemplos. Ele falou, o próprio governo, criando as suas políticas, acha que está combatendo a desigualdade, mas está aumentando a linha de pobreza. Como? Remunerando o fundo de garantia do trabalhador a menos do que a poupança. E usando esse recurso, financiando grandes empresários pelo BNDES, por exemplo, com juros muito menores. Ou seja, ele está dando muito mais oportunidade ao rico do que ao pobre. Isso foi fantástico. Ele falou mais 2, 3 exemplos da mesma linha. E eu confesso que eu gostei muito de ouvir isso. Gostei muito de ouvir isso. Eu achei essa geometria de pensamento extremamente interessante. Tá? Então essas linhas, a formação do partido, a ideia dele sobre desigualdade ou pobreza, a ideia dele sobre prioridades do governo
sem precisar mexer especificamente numa máquina completa. Ele me pareceu uma pessoa que ele entende muito bem o macro e entende a consequência do macro no micro. Então, quando ele faz uma explicação sobre um projeto de governo presidencial, ele explica a consequência daquilo no micro, aqui embaixo, no nosso chão de terra. Isso eu achei muito importante, ele tem conhecimento do que ele está falando. Agora, questão do armamento, ele é a favor de uma flexibilização legal do porte de armas e da facilitação com critérios. Ele ainda coloca bem isso, mas eu diria que ouvir ele falar sobre flexibilização das leis de armamento e ouvir o Bolsonaro falar sobre isso, você realmente fecha o olho, bota nele e cala a boca, né? A contrariedade do programa de cotas, uma outra coisa importante, tá? Mas uma outra coisa de certo peso ideológico que eu não concordo com ele. Ele tem meu voto nesse momento? Não. Eu ainda estou tendendo a votar no Ciro. Eu ainda estou me arriscando a apostar no Ciro por uma questão prática de, primeiro, chance, segundo, governabilidade. Na próxima eleição, provavelmente esse cara vai colocar 2, 3, 4, 5 deputados, espero que mais, no Congresso ou nas câmaras, quaisquer que sejam. E a gente vai ver na prática o que esses caras fazem. A gente vai ver na prática o que esses caras pensam e propõem. Isso vai ser importante, isso vai dar consistência ao que o próprio partido se propõe. E acredito que nesse primeiro momento, com o Congresso que nós vamos eleger agora, ele não conseguiria nada. Ele não teria chance, mas ele não conseguiria nada. Agora, tem uma questão muito importante da existência desse cara. É que ele pode agregar migrações de voto para essa camada tão carente de alguma coisa mais consistente no lado conservador. Tirar votos do Bolsonaro em favor dele é útil, é importante. Aquela camada que está puta da vida com tudo e que está optando por Bolsonaro por uma questão de falta de opção, pela linha que ela acha que hoje deve governar o Brasil, pode ser muito bem representada por esse cara. E isso é importante. Eu não teria grandes medos se a gente tivesse no segundo turno esse cara disputando contra qualquer outro. Eu votaria nele contra Alckmin, contra Meirelles, contra muitos outros, sem dúvida nenhuma, em segundo turno. E acho que valeu para mim ouvir bastante dele, ouvir ele falando, né? Ouvi-lo falando, explicando e abusando da coerência. Com respostas que tinham começo, meio e fim. Isso ajudou bastante. Poucas coisas ainda um pouco fantasiosas, como a ideia do voucher para estudantes de baixa renda frequentarem escolas de mais alto padrão. Acho utópico.
Mas enfim. Fiquei contente de existir um cara desses. Lamento ele ainda não ter um coeficiente político razoável, mas acho até que o Brasil não está preparado para um cara com essa linha básica que ele nos apresenta hoje. Mas a boa notícia é isso: a médio prazo a gente pode ter já nas eleições municipais alguma influência desse estilo, desse sentido de prática política. Se for verdade, se eles cumprirem o estatuto do seu partido, se eles cumprirem essas premissas básicas de abrir mão de verba de gabinete, ou seja, economizar gastos públicos, que seja 1, que seja 3, que seja 15, vai ajudar muito, muito, muito. Eu estou seriamente interessado em votar num deputado ou na legenda do partido dele para tentar ajudar a eleger pelo menos um. Isso é importantíssimo. E já me marcou nessa eleição a vinda de uma ideia dessas. Isso é alentador. Eu já falei, repito, eu vou falar sempre. Nosso problema não é direita e esquerda. Nosso problema é honestidade. E eu deixo claro que antes de qualquer coisa, o meu repúdio a Jair Messias Bolsonaro não vem da sua visão ortodoxa direitista conservadora. Vem pela desonestidade dele. Desonestidade prática e clara em receber benefícios que não tinha direito, simples assim. Desonestidade clara e límpida em ter funcionário fantasma que trabalhava na lojinha dela, que era esposa do jardineiro dele. E desonestidade intelectual, eu não diria nem que é assim. Ele pratica desonestidade intelectual o tempo todo. Mas eu acredito que ele não tem a capacidade de formular desonestidade intelectual. Eu acredito que ele é intelectualmente limitado mesmo. Tá? Ele é aquela figura baixinha. Ele é aquela figura bem baixinha. Ele é um ser humano baixo. É aquele cara que... candidato, o senhor é a favor do armamento, não sei o que lá, e isso já foi provado que aumenta a criminalidade, tal. Mas você também é separado. Você também é desquitado. É assim, é esse tipo de... Você percebe que uma pessoa dessas não é maldosa. Mas... nem sabe ser direito. A minha tristeza é toda essa gama de eleitores que ele arrasta. Eu até compreendo um pouco, mas aí hoje eu estou aqui falando isso. Se desse, né? Se eu tivesse um pouquinho de influência mínima para uma ou outra pessoa, eu colocaria isso. Cara, você pensa no Bolsonaro com simpatia? Dispensa, dá uma olhada no Amoedo, por favor. Dá uma olhada no Amoedo. O Amoedo é a ideia do Bolsonaro corretamente aplicada. Tá bom? E essa foi a boa notícia, acho que da semana. Eu não fiz uma afirmação que eu costumo fazer todo mês, né? Anteontem eu recomecei os vídeos, né? Eu tô dando uma pausa mesmo, tô fazendo menos vídeos e fazendo-os quando eu acho que eu tenho um assunto, alguma coisa para lidar. Tem um aqui que eu não vou pegar agora, eu vou tentar pegar na volta. Isso aqui é importante também que eu coloque.
de que começou setembro. Sempre me vem a música do Beto Guedes, quando entrar setembro. E a boa nova anda nos campos. Setembro é um mês que eu tenho um grande carinho por setembro, porque eu consegui alguns empregos que eu gostei bastante no mês de setembro. Trabalhei na Alter Ego, entrei em setembro. Trabalhei na Ticket, entrei em setembro. E alguns outros. Eu falava, que coincidência, né? Eu espero não perder meu emprego em setembro, né? Há possibilidade, tá? A cada vez que eu vejo e que eu me relaciono com as consultoras mais proximamente, eu percebo que há um pé atrás, há alguma coisa a esconder e eu não consigo confiar. Pode ser que eu fique com essa desconfiança a qualquer vírgula, né, que acontecer, mas elas terem me tirado da reunião de bordo de segunda-feira, porque não teria o que eu ajudar, foi realmente um pouco estranho para mim. Eu ainda vou pensar melhor se eu falo sobre isso ou não. Enfim. Mas vamos continuar, vamos seguir a vida, vamos lutar, vamos trabalhar bastante, vamos fornecer o que for necessário fornecer e, na dependência da opinião dos outros, eu ao menos tento revertê-la ao meu favor. E eu tento. Se não der, não deu. Espero que dê. Eu preciso muito do emprego, vou ficar bastante inseguro sem o emprego agora. Até porque a mulher está sem emprego, né, cara? Enfim. Chegou setembro, chegou o mês que dia 21 viramos para a primavera. Embora esteja ainda bem geladinho, começa a ter a abertura de temperaturas mais amenas. As frentes frias são menos agressivas. Há um pouco mais de umidade, inclusive um pouco mais de chuva. E, enfim, estamos caminhando para o verão, né? Estamos caminhando para as férias e tudo mais. Enfim, bem-vindo setembro. Espero que continuemos firmes e fortes aí. Espero que eu continue com o emprego, espero que nada de mal nos aconteça. Enfim. Mas o que eu espero, eu tento conquistar. E vamos pro próximo. Vamos lá. Hoje o termo é sextou na quinta, né? Sextou na quinta. Hoje é dia 6 de setembro de 2018. Amanhã, sexta-feira, feriado. Amanhã eu tenho o meu amigo Ivan para visitar, junto com meu irmão, meus sobrinhos e a minha família. Minha mãe não vai poder ir porque vai estar trabalhando, mas é bom rever o Ivan, vai ser bom estarmos juntos mais uma vez.
Então hoje é um dia mais descontraído, né? Vamos ver. Vamos ver. Espero que eu esteja aqui no mesmo caminho no mês de outubro. Fazendo a projeção para o mês de outubro. Segura ou insegura, mas espero que eu esteja nesse caminho. No primeiro vídeo que eu fizer de outubro. Mas enfim, estamos aqui. Eu não posso ter medo. Não posso ter medo da vida, né? Eu tenho que ir pra cima, eu tenho que ir à frente, eu tenho que pegar. Eu quero aproveitar ao máximo esse trabalho. E se não der certo, uma história que eu fiz com muita dedicação, de quase 5 anos até agora. Eu espero que dure mais. Mas se não durar, eu vou pro próximo, vou tentar mais um, vou tentar novamente e vou correr atrás do que for necessário. É isso aí. Eu estou inseguro, sim. Estou desconfiado, sim. E cada semana acontece uma coisa para eu desconfiar, né? Mas o que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso, eu faço pelo outro lado. E tá tudo certo. Vamos lá, tem bastante trabalho para fazer. Não entrou na reserva ainda. Vamos ver quanto tempo vai aguentar. Porque, né, aproveitar que essa semana tem um dia a menos e regularizar de um tanque por semana normal de novo. Que é assim, a gasolina, um tanque da minha